Fala, ouvintes do Quina do Mundo. Hoje vamos falar de um país fascinante, que é a Turquia. Puta história, puta importância hoje em dia. E eu tô aqui, como sempre, com meus amigos André Gomes. Porra, congelou a merda toda aqui. E aí, galera? Fudeu, deu ruim. Calma aí. Puta que pariu. Ai, mano, eu preciso dar um jeito na minha vida. Nem a cerveja, nem abrir a cerveja tá dando certo. Bota essa porra, vamos lá. Deixa eu só limpar a bancada. Não, vai assim mesmo. Fica engraçado, cara. Assim mesmo. Deu ruim, galera, mas aí. Fala, Kinners. Boa noite, mais um episódio aí, valeu. E estamos aqui também com o grande Thiago Januzzi. Aê! Será que vai ser a única latinha da noite sendo aberta? A minha abriu. Ninguém ouviu porque deu ruim. Mas abriu. A minha abriu, na minha mente ela abriu, mas... A minha já estava aberta. Tá? Bom, e pra falar com a gente, cara, temos aqui um convidado especial que tá voltando ao Quina do Mundo mais uma vez. É o Gabriel Medina, o original, tá certo? Não é aquele vacilão, falsificador que não sabe perder, tá? É o Gabriel Medina, o foda. E aí, Gabriel? Firmeza? Tudo tranquilo aí? Um beijo aí, um abraço aí para todos os Kinners aí que estão escutando ou que escutarão em algum momento. Não, eu acho que eu comecei plantei uma sementinha do mal, chamar os terracaixistas e os caixaplanistas de Kinners, eu acho que é ruim. Eu exagerei. Na minha cabeça, no lugar onde eu convivo ali, já é normal ficarem falando Faria Limer sem parar, então é só botar um ER no final que já tá lindo. E vem cá, como é que é Faria Limer em turco, hein, cara? Porra, difícil, hein, mano? Pior que por incrível que pareça, acho que os caras iam dar um jeito de falar Faria Limer mesmo. Os caras são profissa, né? Vem cá, Medina, qual que é a tua relação com a Turquia, cara? Fala aí pra gente. Cara, eu sempre curti pra cacete o país em si, e quando foi em 2008, mais ou menos, eu tive a genial ideia de começar a aprender turco, tentar aprender turco pela internet. Antigamente, ali, ainda deve existir esse site, mas tinha um site ali que se chamava Live Mocha, em que você conseguia fazer trocas de experiências com pessoas de outros países e com a língua nativa que você queria aprender. E nessa onda, eu conheci uma menina que era turca e que estava aprendendo português, e eu que falo português e estava aprendendo turco. Só que eu estava totalmente no início, né? E a menina ela já escrevia muito bem em português na época, né? Eu fui descobrir depois, na realidade ela é formada em linguística numa universidade da Turquia, em inglês e turco que ela se formou, mas ela é apaixonada pelo português e, ela fala como se fosse uma brasileira mesmo. Incrível. É incrível o jeito que ela falava. E eu conheci ela, depois eu saí desse Live Mocha e continuei apreciando muito a Turquia e tentando aprender, mas é que pelo site ali, enfim, você vai aprender por site e dependendo de horário de outras pessoas e tudo mais, acaba ficando meio zoado o rolê. E, além disso, na realidade, o meu apelido quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na Unicamp, na geologia, é turco. Então, acabou batendo aí também e acabei, me enrolando na bandeira, tá ligado? Da Turquia mesmo. E foi basicamente assim que eu comecei a gostar muito, só que eu nunca tive a oportunidade de ir pra lá, né? Até 2018 eu não tive oportunidade. Aí em 2018, no final de 2018, eu acabei tendo uma oportunidade de ir lá através da IESEC, e eu fui pra lá ensinar inglês para jovens e também palestrar sobre toda a parte ambiental, assim, e trabalhos ambientais que se pode fazer para reduzir consumo de água, para evitar de jogar lixo, essas coisas, enfim, toda a parte ambiental que eu já tinha um background, assim, da geologia, né? E aí eu acabei ficando lá 3 meses e meio, quase 4 meses, morando na Turquia ali. Porra, que legal, hein, cara? Foi sensacional, na realidade, a experiência de ter ficado lá e, assim, cara, é outro mundo. Não vou dizer que é outro mundo tipo China ou Japão, tá ligado? Mas é um outro mundo porque, enfim, é uma miscelânea de
uma miscelânea cultural, uma miscelânea religiosa, apesar de não parecer, mas tem uma miscelânea religiosa, e enfim, a parte cultural e de costumes assim era algo que, tipo, todo dia eu vi uma coisa diferente, aprendi um rolê e falava assim, caralho, como assim, mano, que cena, tipo isso, foi bem legal. Porra, que show, hein, cara. Turquia tá naquela encruzilhada do mundo, né? A Península Anatólia, né, ali, né? Exatamente. É o centro do mundo, na verdade, né? Então a gente começa, civilização, agricultura começa ali, talvez naquela parte ao sudeste da Turquia, né? Junto com a Síria, por ali. Você comentou isso aí, é muito interessante que existe um sítio arqueológico no sul da Turquia ali, chamado Göbekli Tepe, né? Esse sítio arqueológico aqui foi basicamente primeiro registro de uma civilização realmente assim, vivendo em comunidade, com casas, com uma porrada de coisa, e tipo assim, data de 9.000 anos atrás, entendeu? Então, tipo... É daí que tem aquela estátua que, porra, é uma estátua assim, é uma pessoa, uma estátua, parece recente o bagulho, né? Não, é absurdo, e tipo assim, eles encontraram várias também estatuetas nesse sítio arqueológico, né, provavelmente por conta de todo aquele desconhecimento que o ser humano tinha no começo de tudo, de não entender absolutamente nada, para encontrar algum tipo de resposta para tudo o que acontecia, né? Então encontraram várias estatuetas, tipo assim, de mulheres, assim, bem gordas, com os peitos caídos, tudo assim, mas assim, representando, tipo assim, a fertilidade ou simplesmente como se fosse o que deu origem a tudo ali, entendeu? Sim. E é engraçado como os caras tinham na mulher, assim, antigamente, como o rolê, tipo assim, caralho, a gente veio dela, então, mano, é uma dádiva, entendeu? E eles veneravam bastante esse tipo de coisa ali. Obviamente que é bem antes de pensar em existir uma cultura túrquica, né, mas... Você sabe que, inclusive, esse sítio arqueológico, né, tem um camarada que eu já vou pegar o nome dele, que ele propôs uma mudança do calendário baseado nesse sítio, né, que ele pensa assim, um dos primeiros templos da humanidade, esse. Você tinha comentado isso, né, e como ele tem mais ou menos uns 10 mil anos de idade, ele falou assim, pra ficar mais fácil, a gente, em vez da gente mudar o calendário inteiro, a gente só bota um 1 na frente. Então a gente tá no ano 12.022 da Era Humana. E ele usou como base... É um italiano, eu já vou pegar o nome dele, né? Ele pegou como base esse templo aí justamente, né? Como se fosse o primeiro templo da humanidade, como se fosse a base do calendário. Porque a ideia dele é que esse calendário que a gente tem dividido, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, como fala agora, antes da Era Comum, ele não dá escala mesmo do calendário humano, né? Você pega assim, por exemplo, um exemplo bobo aí que você usa em aula, que os romanos são tão antigos pra gente como as pirâmides são pra eles, né? Então, o romano que morava, ele olhava para aquelas pirâmides, cara, elas tinham 2.000 e tantos anos de idade já. Então, isso é quando a gente vê essas coisas, com esse calendário que a gente tem, hoje não tem essa escala. E esse templo, justamente, essa ideia, né, do primeiro grande estrutura humana. Porque ali na Turquia, eles não falam antes de Cristo ou depois de Cristo, é antes de Mohammed e depois de Mohammed que eles falam ali na Turquia. Assim como não consigo de novo dizer todas as nações islâmicas, mas uma boa parte das nações islâmicas, eles tratam as datas desse jeito, né? Eu acredito que na Indonésia ou na Ásia não seja muito assim, no Sudeste Asiático, mas no norte da África, na região do Levante, Mesopotâmia ali, do Crescente, e da Anatólia, é tudo assim que eles utilizam. Mas aí tem um problema que é o calendário islâmico, né? Ele conta a partir da Égida, que é quando o Maomé fugiu lá de Meca, né? E aí, então vai por aí. Só que o calendário islâmico ele tem um problema sério, que ele não ele é observacional, entendeu? E então, lunar, né? E não, é lunar, mas aí tudo bem, mas se fosse só lunar, mas aí tipo as estações ali, tudo, o negócio é um cara lá, o clérigo lá, que define que, olha, tá começando agora, não sei o quê. Então, assim, ela tem regra aritmética, o pessoal tem que existe uns aritméticos aí, mas assim, teoricamente é o cara lá em Meca que define, assim, chegou não sei o quê, né? É um calendário subjetivo, então, né, porra? Não é subjetivo porque, assim, sei lá, é quando ele observou a Lua em tal posição, alguma coisa assim, né? Mas o calendário oficial na Turquia é o gregoriano, né? Exato. Esses tipos de antes ou depois dessa égida, tudo assim, você encontra normalmente em inscrições religiosas ou em túmulos de pessoas, né, ali. Legal. A outra coisa interessante, né, que agora, hoje em dia, o turco ele usa alfabeto latino, né, com sim, modificações. Sim. Tá? Só uma coisa, só
para complementar, foi o César Emiliani, o primeiro que propôs o que ele chama do calendário do Holoceno. Do Holoceno. Calendário do Holoceno, que legal. ele chama. E sobre o que você falou do idioma, foi em 32, né, que eles fizeram a reforma do idioma turco. Foi o Atatürk, né, que propôs isso e lutou com isso. Na realidade, ele foi o cara que fomentou, e inclusive ele, durante a época de fomentar o novo alfabeto, ele viajou por todas as 81 províncias que tem ali na Turquia para poder disseminar isso daí, e foi um feito animal, porque em questão de 5 anos, se eu não me engano, o cara já conseguiu aumentar de 20% de alfabetizados para tipo quase 50 alfabetizados na Turquia. Foi um rolê homérico que ele fez ali, mano. Foi absurdo. O problema é que os caras usavam o alfabeto árabe. Sim. Né? E que não era nem um pouco adaptado pro turco, né? Que tem 8 vogais, tem vogal pra cacete. Não, o turco, ele depende inteiramente de vogais. Até porque ele é um idioma que tem aquela harmonização vocálica. Então a vogal é o mais importante ali. E o árabe é semita, né? Ou seja, é só consoante, né? Ou seja, você tem aquela base de 3 letras e as vogais saem do contexto, né? Então eles chamam de abjad, né? Que você só tem, se eu não me engano, no árabe só existe 3 vogais, que é o A e U, tá ligado? Podendo ter algumas mudanças de A para E, U para O, dependendo do dialeto, mas são só essas 3. E se não for vogal longa, os caras não colocam na escrita, tá ligado? Fica só a consonante. Exatamente. E é interessante. E aí ficava difícil pra caramba pros caras aprender, né? Mas era decorar a coisa como se escrevia. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, assim, o problema do turco antigo é que o que era a norma culta dele era uma norma bem assim, era no idioma das elites, né? E que era muito influenciado, principalmente a parte de vocabulário, pelo persa e pelo árabe. Mas não era o idioma que se falava no cotidiano, né? Inclusive, para aprender esse idioma escrito... Era o idioma dos clérigos, né? Quem sabia escrever eram os clérigos, né? Que escreviam. Que sabiam escrever e ler isso. Isso aí ajudou muito, na verdade. Foi um dos projetos de modernização que o Atatürk teve depois que eles expulsaram o sultão e acabaram com o sultanato e o califado ali na Turquia, né? O Atatürk quer dizer pai dos turcos, né? Pai dos turcos, isso. E é o Mustafa Kemal Pasha. Que é Mustafa Kemal Pasha, exatamente, que nasceu na região da Trácia, na Grécia, na época do Império Otomano, né? Olha só. Não vou dizer que geneticamente ele era trácio, mas ele nasceu na Trácia. É bem provável, porque as pessoas, é lógico que tem migração, mas as pessoas se convertem, né? Então, não dá pra saber numa... É aquela coisa, né, cara? Cultura você aprende, né, mano? E os próprios turcos são convertidos, né? Então, tipo, a essência dos turcos é que eles são convertidos mesmo, né? Então, não vou dizer a essência religiosa deles assim, né? É que eles são convertidos, foram convertidos, tipo, sei lá, em 1200 ou até antes, acho que 1900, por aí. Então, a gente tem, um processo fascinante que é essa turquização da Anatólia, né? Aquela região era toda grega. E antes de ser grega era hitita, né? Isso bem antes. Antes disso aí tinha os lídios, né? Aí os lídios, por exemplo, que também é outra coisa, que foram quem inventou as moedas. Aí tem... E aí se você lê o Heródoto, né? Ele conta a história como a Lídia foi conquistada, o rei Croesus foi derrotado, que era um reino poderoso, foi derrotado pelos persas. Acho que foi o Ciro. E aí depois eles conquistam também os gregos, que ocupavam boa parte de todo o litoral, né? Até hoje. Né? Então você pega ilhas gregas, Rhodes, quer dizer, fica assim do lado da Turquia, mas é Grécia. Na época os gregos, eles iam até o Mar Negro ali, a região de Pontos, tudo, tá ligado? Na época, os caras dominavam tudo ali. O que a gente chama de turco, né? A etnia turca, ela vem bem depois, né, inclusive, né? Que é o Império Seljuque, né? Então, isso que eu ia comentar. Acho que o primeiro foi o Seljúcidas ali, em 1100, uma coisa assim, que eles fizeram as primeiras incursões ali, né, na Anatólia. Já é pós-romano. Depois teve a dominação mongol e os caras acabaram sendo enfraquecidos, né? Mas eu acho que eles ficaram até 1300 ali, dominando os Seljúcidas ali, por aí. Mas a migração começa lá pro século 5, 6, certo? E vai até mais ou menos no século 11, sim, que é a migração. E aí você tem processo que depois que eles ganham o poder político, aí você tem o poder político e militar com os Seljúcidas, né? E aí eles começam a ter conversão, imagino, né? Se eu não me engano, a primeira realmente, digamos, liga túrquica que teve foram os Göktürks, né?
que era a região ali do deserto de Gobi e região da Ásia Central ali, né? Que nas estepes ali, eles foram os primeiros e eu acredito que, obviamente, você vivendo naquela região em que, tipo assim, bom, ao norte de você é a Sibéria e ao sul de você é a fudida Pérsia, tá ligado? Então, tipo China, assim, Pérsia. China também, exato. É impossível, e mongóis também, né? Tudo naquela região ali. Então é impossível você não ter uma, como que fala, não é um choque, mas tipo assim, uma mesclagem assim de todos eles, né? Você diz assim, óbvio que a cultura, a linguagem, ela vai manter a cultura de um povo, tudo assim, mas porra, você absorve um monte de coisa, e turco é muito bom em absorver coisa também, tá ligado? Então, assim, por mais que eles têm uma ideia de que eles são superiores a todo mundo. Igual francês, igual grego, igual iraniano, eles acham que são superiores a todo mundo, que a cultura deles é superior e que eles foram, tipo assim, os primeiros de tudo, não sei o quê. Mas isso aí é simplesmente uma forma de preservar a própria identidade deles, né? Que eles devem utilizar isso aí, né? Porque... e tem aquela coisa, né, cara? Acho que todo lugar que foi império, algum dia tem essa pretensão, assim, né? De algum jeito. Uma coisa interessante que eu tava lendo aí, que disse que, assim, uma das teorias aí, né, é que os hunos, sabe, Átila, o huno, eram túrquicos, né? E essa foi também uma das fontes de migração do começo. Então, e na realidade, o interessante, eu não sei, assim, eu não tenho certeza, na verdade, né, acho que não se tem certeza total, na realidade, se eles eram túrquicos ou não, né, mas eles foram um dos primeiros realmente a fazer uma incursão realmente, tipo assim, incisiva na Europa atual, no que seria a Europa atual, tá ligado? Os caras chegaram, os caras foram transvolga, entendeu? Os caras foram muito pra lá, pra dentro da Europa. Não, eles foram pra Itália, né? Exatamente. Os caras tipo, não dominaram, mas foram longe pra cacete, né? E aí, no meio do caminho, sempre vai ficando uma galera, sempre vai ficando um povoado, os caras dominam um povoado e impõem a língua e a cultura, entendeu? Tudo isso, até porque a gente pode ver até hoje ali os húngaros e os próprios tatares e gagauzes que tem ali na região da Bessarábia ali dos Cárpatos, né? Então é uma herança dessa época de incursões tanto dos hunos quanto túrquicas também, né? Eles começaram a sentir uma necessidade de se deslocar, porque eles eram nômades, né? E ao mesmo tempo, quanto mais longe eles chegavam, eles sentiam uma necessidade de se manter no lugar. Então é uma transição bem interessante. Tipo, quando eles começaram a chegar na Europa e na região da Anatólia, eles começaram a ter uma ideia, uma consciência de falar assim, mano, vamos nos manter aqui, vamos ficar por aqui, vamos criar nossas cabras aqui, vamos plantar aqui, entendeu? Chega desse bagulho de ficar andando com uma porrada, tipo 1000 cabeças de cabra em cima de cavalo, entendeu? Chega dessa fita. E eu acho que foi esse contato cultural que eles foram tendo durante as incursões que foi favorecendo esse tipo de ideia deles, né? Porque se você for levar em consideração os povos túrquicos da Ásia Central hoje em dia, muitos continuam com a cultura nômade, entendeu? De montar seus yurts, ficar um tempo, depois desmontar, caçar com águia, andar a cavalo. Então muitos ali continuam assim, só que os que vieram mais pro sul simplesmente mudaram de ideia e falaram assim, mano, é melhor a gente montar realmente uma cidade, monta um vilarejo e começa a fazer comércio. E é isso. Foi o que rolou com os caras. E deve ter sido muito contato cultural mesmo ali com as partes da região da Transoxônia, não, da Cisoxônia, na verdade, ali, que é a região do Irã, do Azerbaijão atualmente ali, em que eles começaram a ter essas ideias, assim, né? Tanto que, se eu não me engano, o Azerbaijão, ali, a região do Azerbaijão foi um dos primeiros locais onde realmente os turcos, os povos túrquicos se estabeleceram, tipo assim, não somos mais nômades, a gente vai ficar aqui. Tanto que o azerbaijano é um idioma túrquico, né? Que dizem que tem um alto grau de inteligibilidade, né? É totalmente, praticamente, se eu não me engano, quando eu tava lá e pelo que eu via da conversa deles e conversando com eles, o quão inteligível que era, a meu ver, parece que é mais inteligível do que o português e o espanhol. Parece que sim. Parece que o azerbaijano, o turcomeno, o cascai e o turco são quase o mesmo idioma mesmo.
O turcomeno também é bem parecido. Aí os outros ali já vai para outro ramo, que é o ramo Oghuz, se eu não me engano, em que eles... o cazaque, o kirguiz, o uzbek, aí já é mais ininteligível. Mas assim, é como se fosse você tentando trocar ideia com um francês, por exemplo, na realidade, porque, enfim, muitas coisas básicas ali deles são muito parecidas, entendeu? São algumas mudanças padronizadas que você tem em consoantes mudando para tal e a vogais mudando para tal, mas que é basicamente uma evolução, seja de uma evolução glotal deles, assim, ou quanto uma evolução cultural mesmo, assim, que eles preferem usar uma vogal mais aberta do que uma mais fechada, entendeu? Isso faz muito sentido, porque, cara, é só pensar hoje, sabe? Você tem um túnel lá dentro, porque geograficamente a Turquia fica muito próxima de quase tudo, se a gente pensar ali no centro do mundo, que foi o que o Paulo falou no começo. Tem um túnel lá que você consegue cruzar continentes nesse túnel. Tem o metrô de... Aí eu não sei se eu vou pronunciar bem, mas é o metrô de Marmaray. Marmaray, sim. Tem 13,6 quilômetros e conecta, porra... Sim. Coisa pra caralho. Além disso... do Dardanelos. Isso, a prova terrena, 55 metros abaixo e tal, essa porra toda. E, cara, se você pegar um avião lá da Turquia, com 3 horas de voo, você consegue visitar, você consegue chegar em 70 países. Então, assim, geograficamente é muito colocado dentro de um turbilhão de culturas, e aí você tem tudo isso, de linguística, a cultura, a porra toda, sabe? Tanto que tem uma curiosidade interessante aqui, Paulo, antes de você continuar, que no idioma turco tem uma palavra que tem 75 letras, né? Uma única palavra. Tem 75 letras. Mas aí é que entra a característica aglutinativa do turco. Porque eu acredito que a palavra raiz deve ser as primeiras 5 sílabas, tá ligado? Aí tem o caso do alemão, onde tem um livro que é uma palavra apenas, né? Mas esses idiomas são todos assim, né? Você tem uma palavra que você vai colocando sufixos, normalmente, que vai dando significado àquela palavra, né? Você coloca o sufixo para modo, para plural, para emoção, para próprio caso mesmo que você tem que colocar ali, e você vai só aglutinando. Você forma uma palavra realmente ali de 70 letras tranquilamente. O finlandês é a mesma coisa. Você consegue pegar palavras ali que tem 50 letras e, na realidade, é uma frase, não é uma palavra. Exatamente. E a gente aqui com anticonstitucionalissimamente. Não, antes esse não, todo né? Idiota brasileiro sabe essa palavra, que ninguém nem sabe pra que serve, né, cara? Aquele outro lá, a outra palavra da doença lá, pneumo ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Caralho. Essa eu não conhecia, não, cara. Fala de novo que aí. É um termo médico, né? Então, é uma palavra, tipo assim, do dia a dia, né? Mas fala de novo aí. Mas é aquela doença, assim, que você pega quando... A palavra é pneumo ultramicroscópico silicovulcano coniótico. É a pessoa que adquire a doença de ter respirado cinzas vulcânicas. Cacete, velho. Porra, tá aí, uma doença bem de geólogo mesmo, hein, cara? Faz sentido. Aqui no Brasil, então, faz sentido pra caralho. Deu uma cheiradinha no vulcão. Mas aí a gente entra em Caldas Novas, hein? Em Caldas Novas, teoricamente, as águas térmicas vêm... porque Caldas Novas foi criado em cima do vulcão. Mas eu vi que não era vulcânico. A gente já sabe que... Não é não. A verdade, pra quem foi pra Caldas Novas, é que as piscinas são aquecidas porque todo mundo... Porque tem bares dentro da piscina e é aquecida pelo mijo da galera. É o famoso bar molhado. Bar molhado. Bar molhado. É a capital da conjuntivite. Tudo bem. Cara, bar molhado tem inclusive uma plaquinha assim, não, a favor não mergulhar de cabeça. Não, mano, o camarada chega lá 10 da manhã, pede lá uma porção de calabresa, isso ele fica só a barriguinha pra baixo da piscina sentado no banquinho, né? Que tem banquinho. Calabresa aí, e bicho fica tomando cerveja até as 6 da tarde, velho. Daí você só tira suas conclusões. Sem sair do banquinho. Sem sair do banquinho. Não sai, Então essa doença dessa palavra louca que você falou agora, mano, tem a ver com você ficar cheirando o vulcão. É o peido da galera que tá com a barriga pra baixo da água de Caldas Novas. O famoso chega ali e só fica assim com a fumarola ali, ó. Você vê o tiozão, velho, lá sentado. Aí você chega 10 horas, que nem o Janus falou. Aí,
fica olhando, o tiozão tá lá. E aí o tiozão fica 6 horas bebendo dentro da piscina, e você fala, mano, na boa, sério. Que bexiga que é essa? Não existe, não existe. Esse cara é um alienígena ou eu tô bebendo ou nadando no mijo dele. E detalhe, né? A piscina a 50 graus Celsius, né? Porque a piscina é quente pra cacete. Tem esse detalhezinho, né? Tem essa também, né? É quente pra cacete. Que eu já vi de tiozão sendo com pressão baixa da piscina, cara. Nossa. Isso é tranquilo, isso acontece direto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que existem 100 castelos lá na Turquia. 100 castelos? 100 castelos. Nossa. Toda cidade tem pelo menos um, e aí são castelos que ainda existem, né? Eu chutaria mais, na verdade, mano. Eu achei até um número baixo, na realidade, 100 castelos. Eu achei um número baixo até. Pô, então como é que é? Você vai dar um rolezinho, vou na casa da mina, pá, é um castelo. Vou comprar uma cerveja ali no Poço Ipiranga. É o Poço Ipiranga, é um castelo. Mano, ali, na realidade, ali em Istambul, tem muitas fortificações ali, né? Que Istambul é formado por 7 colinas ali, a região, né? Então, cada colina tinha um forte, então, não só cada colina tinha um forte, como cada estreito também tinha um forte de cada lado. E no idioma deles ali, que castelo é Kale, né? No idioma deles, Kale pode ser tanto castelo quanto um forte, entendeu? Então, por isso que eu acredito que seja mais, na realidade, do que 100. Na verdade, eu chutaria 100 por província. Cara, e você visitou quantos desses 100? Cara, de castelo mesmo, eu visitei só em Istambul mesmo, na verdade. Em Istambul eles têm alguns, porque assim, os castelos que tem em Istambul, as fortificações que tem em Istambul, não necessariamente foram erguidas pelos otomanos nem pelos seljúcidas, né? Então, tipo assim, são coisas que vêm de antes deles até porque a Constantinopla, na realidade, ela meio que era como que eu posso dizer? Um território branco ali, na realidade, em que eles só foram dominar em 1453. Mas se você for levar em consideração o tanto que eles avançaram para dentro da Europa, para a região dos Balcãs, antes de 1453, é absurdo também. Sim. Entendeu? Antes de 1453, os otomanos eles já estavam praticamente ali na Eslovênia, quase, entendeu? Na Hungria. Mas Constantinopla, os caras, foi tudo um jogo de poder ali entre os clérigos cristãos ortodoxos e os próprios islâmicos que tinham ali na época, para tentar evitar que fosse tomada, porque senão seria tipo assim, um desastre ali, na realidade. Mas aí chegou um momento que o Mehmet II ali falou, mano, foda-se, não quero nem saber, mano, a gente vai sitiar esse bagulho e vai invadir e é nosso, entendeu? E aí foi aí que caiu o bagulho e aí que iniciou o Império Otomano. De verdade, por assim dizer, né? Não, mas lembrando também que o Istambul, né, aquela região é uma das regiões mais antigas a ser habitadas, assim, você tem sítios neolíticos ali de 6.500 anos antes da Era Comum, né? Sim, você tem a Torre de Gálata ali, que foram os Gálatas que ergueram a torre, entendeu? Os caras... a cidade lá, que antigamente era chamada de Bizâncio, é daí que vem o termo Império Bizantino, foram colonos gregos de Mégara que fundaram aquilo em 700 a.C., 600 a.C. Isso. Então, assim, e aí depois disso, você tem Bom, porra, é interessante a gente falar, dar uma recapitulada nessa história. Ou seja, a gente tem a região neolítico forte. Aí, quando estou falando o que é a Turquia hoje, né, o país, a República da Turquia, que é a região. Então você tem, a agricultura começa por ali, né, se não é exatamente ali, mas é junto ali. Certo? Região, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, os hititas, que o Medina já falou. Foram, talvez não foram eles que inventaram, mas eles que ensinaram muito o uso do ferro. Sim, então, indo-europeus, né? Hititas indo-europeus. Indo-europeus. E fica bem no meio da Hatuta, né? Acho que é Hatuta o nome da cidade deles, fica bem no meio da Turquia, né? No meio. No meio mesmo, né? Aí depois a gente tem a famosa Troia, na Turquia. Em Çanakkale ali. Você chegou a visitar lá? Tem um monumento. Eu visitei. Tem um monumento do Cavalo de Troia lá, não tem? Sim. É na província de Çanakkale que fica esse monumento à Troia, em que, de acordo com o próprio livro de Homero e todas as histórias assim, eles acreditam que era ali mesmo, né? Eles acreditam que era ali mesmo. E nem era um território grego na época, né? Aquilo ali ainda, né? Não. Aí depois você tem os gregos, né? E principalmente nas ilhas, e ao longo nas ilhas, aí você tem os persas que dominam aquilo, conquistam tudo aquilo, tá? Aí tem as famosas guerras pérsicas, né? E aí guerras médicas. Né? Exatamente. Né? Porra, é uma coisa assim, os caras. É uma coisa que eu nunca entendi. Por que o Xerxes foi fazer a ponte de barco dele em Dardanelas e não
em Bizâncio, né? Isso que eu não entendi por quê. Porque ali tem uns estreitos, é estreito, mas porra. Mas, cara, tem, sei lá, tem um trecho mais. Tem mais de 1 quilômetro, né? Então o cara amarrou os barcos para atravessar o exército dele, né? Depois disso, você tem um Alexandre o Grande toma conta daquilo e heleniza toda a região, certo? Ou seja, aí começa a ter, depois de uns 500 anos, aquele é praticamente só grego. Nesse meio tempo, os romanos tomam conta, e quando o Império Romano já está enfraquecendo, né? O Império Romano do Ocidente já caiu. Acaba, certo? Aí fica o Império Romano do Oriente. Até é muito curioso, né? Porque a gente sempre fala o Império Bizantino. Não, porra, eles se chamavam romanos. Sim. Né? Sim. Aí o Constantino Grande, isso lá para 320 é uma coisa, ele muda o nome de Bizâncio para, primeiro, Nova Roma e depois Constantinopla. Exato. E se eu não me engano, o nome Istambul, ele tem origem grega, que acho que é Istimpolis, que tipo assim, dentro da cidade significa, um bagulho assim. Uma coisa assim. E que os turcos, como ótimos recicladores de palavras e de cidades que existiam, simplesmente mudaram para a forma que eles falavam na época. E quer deixar um turco puto, chama Istambul de Constantinopla. Mas o que você falou do Nova Roma aí, cara, que bom que pegou Constantinopla, né, cara? Porque Nova Roma ia aparecer o nome de uma cidade no interior do Paraná ali, sei lá, sacou? Nova Roma, eu ia imaginar exatamente isso, mano, na Serra Gaúcha, tá ligado? Bem-vindo a Nova Roma. Mas uma coisa importante, cara, de Istambul, assim, você para pensar, porra, ela foi a capital de impérios importantes durante 1.600 anos, cara. De 300 até 1900, mano. E hoje não é capital, né? Hoje não é capital. Não é capital, E não é capital exatamente por causa do Atatürk. Porque quando ele criou o parlamento que era separado do parlamento do sultão, ele resolveu ir para, antigamente conhecida como Angora, atualmente Ankara, ele decidiu fazer ali o headquarter ali dele mesmo, ali da revolução que ele iria fazer, né? E antes dos otomanos conquistarem Constantinopla, né, a capital era a antiga Adrianópolis, que era Erdine, hoje. Na Europa. Então você vê que antes da queda de Constantinopla, a capital otomana era na Europa, sim. E antes que fala, não, Turquia, Europa. Tá, para os gregos, o que acontece? O que a gente chama da Anatólia era a Ásia. Certo? Então atravessou de um lado a Ásia, do outro lado a Europa. Era isso a definição. E aí, daí que vem o nome Ásia para. Inclusive, que a gente vem hoje, né? Inclusive, Ásia, eu não sei como é que pronuncia direito, na verdade, porque eu não conheço ninguém assim, mas eu sei que é um nome feminino muito comum que tem na Turquia, se chamar Asya, A-S-Y-A, tá ligado? É um nome muito comum feminino. A outra coisa que eu acho isso interessantíssimo, né? A Turquia, ou o Império Otomano mais especificamente, tá? Ela durante, a gente tá falando quase 1000 anos, foi o representante do outro pro europeu. Né? Então quando a gente fala assim de coisa diferente, alienígena, esquisito, o pessoal, europeu estava falando dos otomanos, né? Sim, E aí que vem a questão do orientalismo, tá? Que muito bem definido aí pelo Edward Said, né? Que, assim, a gênese daquilo é o Império Otomano. Mas os caras simplesmente ficaram quase 500 anos ali, entendeu? Naquele lugar. Não, mas até muito interessante. Até 1926 ou 23, quando o sultão foi expulso da Turquia, né? Não, e isso é interessantíssimo. Você pega, por exemplo, a questão da bandeira da Turquia, né? Que é basicamente a bandeira importada do Império Otomano com uma adaptação a outra. Ela tem a crescente e a estrela, né? Que hoje é usada basicamente como um símbolo do islamismo. Só que... Sim, mas é um falso cognato. Exato, exatamente, sacou? Porque quem divulgou essa ideia de ser um símbolo do islamismo foi o Império Otomano. Porque esse símbolo é muito mais antigo, na verdade, né? Ele pode significar a lua e o sol, ou a lua e a estrela d'alva, né? Vênus, né? Tem várias explicações, né? Você tem... Sim, é a estrela polar, sei lá. Não, acho que é a estrela d'alva mesmo. Pode ser também. Alva, mas, né? Só que assim, tem conexões até com iconografia mesopotâmia, esse negócio, sabe? Só que começou a ser usado assim, pelos povos turcos, assim, de maneira bem mais forte, lá para 1400, por aí, e desde então começou a se associar bastante com o Islã. Só que, na verdade, essa associação de Islã é devida ao Império Otomano, que é um símbolo do Império Otomano. Você pega vários países em volta ali que saíram do Império Otomano, usam o mesmo símbolo, né? O Império Otomano, ele era a primazia islâmica na época.
entendeu? Era a primazia islâmica. Então, tipo assim, todos os desenvolvimentos filosóficos islâmicos e assim, a maioria moderno foi ali no Império Otomano, né? A gente, tipo, não dá pra considerar, tipo assim, os antigos, porque, sei lá, a Pérsia também teve um impacto gigantesco também como centro islâmico durante um tempo, mas depois dessa época aí, na Idade Moderna, o Império Otomano, ele era o símbolo do islamismo no mundo, entendeu? Então, eu diria que era mais o símbolo do islamismo pro europeu, né? Sim. Porque o Pérsia acabava, entre a Pérsia e Europa se tinha o Império Otomano. Para a gente ter noção do que era o Império Otomano, então imagina, você pega o Império Romano no seu auge, tira a Europa Ocidental, ou seja, a partir tudo que é a Iugoslávia, toda aquela parte lá, e põe o Mar Negro como se fosse um lago, praticamente um lago otomano, né? Então isso que era o Império Otomano. Depois, o auge dele foi século XVI, XVII, principalmente com Suleiman, o Magnífico. Onde eles chegaram mais longe, né? Eles foram até o Danúbio, ali em cima. Não, eles foram. Não, até, assim, talvez a última grande ofensiva deles foi aquele chamado Segundo Cerco de Viena. Eles fizeram um cerco de Viena em 1683, não é 1500, é 1683, cara. E, tipo, é um bagulho extremamente rápido, né? Porque, porra, o Império foi em questão de 100 anos ali, os caras chegaram até Viena, mano. Em questão de 100 anos, mano. Tipo, naquela época, tá ligado? Que era tudo a cavalo que você ia. E a pé, né? Tudo a cavalo e a pé que você ia. Então, ó, e é o seguinte, cara, pra você cruzar o Brasil a pé, leva 100 anos. Por aí. Eu diria por aí. Você começa agora, você vai morrer no Tocantins, tá ligado? Você nem chega. E se tiver tomando cachaça, aí que não chega mesmo. E depende de onde você vai passar, cara, você vai morrer muito antes, ou você fica no caminho que é mais divertido, né? Mas tudo bem. Você sabe que esse ponto de, tipo assim, centro islâmico, ou de cultura, ou de estudos islâmicos, assim, é interessante você pegar que, assim, os turcos, eles foram islamizados, mas não foram arabizados. Então, tipo, é muito louco como, assim, pô, a gente vai aceitar a sua religião, mas a gente vai continuar com a nossa cultura, acho que principalmente por isso fala assim, porque a gente acredita que a nossa cultura é superior à cultura árabe. Então a gente vai aceitar realmente ali, é igual no Irã mesmo, entendeu? Sim, é igual persas, na Pérsia. Né? Eles adaptaram o alfabeto para um alfabeto perso-arábico, mas em momento algum se permitiram ser arabizados, porque eles achavam que toda a cultura que eles tinham era superior à cultura árabe, mas eles não tinham, digamos, não vou dizer que eles não tinham uma união religiosa, mas é que o esquema de religião, por exemplo, na Pérsia, era muito, assim, quem é importante? A galera militar e clérigo, o resto, pau no cu, entendeu? Então, quando você chega lá com o Islã e fala assim, mano, todo mundo é igual, todo mundo vai receber o céu, não sei o quê, os caras falam, mano, pau no cu do zoroatrismo, entendeu? Vamos pegar o Islã pra gente, mas, meu irmão, jamais vamos nos render à cultura árabe. Jamais. A gente vai continuar com a nossa cultura. E durante esse tempo aí, na realidade, foi quando teve, como que eu posso dizer, digamos assim, o iluminismo persa ali, né? Que foi, tipo assim, floresceu filósofos, poetas, escritores, músicos, tudo que acabaram influenciando toda a cultura islâmica também, né? Acabou virando uma escola islâmica, né? Na verdade, né? Ali. E é engraçado, e na época era Sunni, hoje em dia eles são praticamente xiitas, né, no Irã, mas na época era Sunni, mas foi toda essa parte sunita e desenvolvimento de uma escola sunita que teve ali no Irã, e foi passada para os povos túrquicos, e que eles pegaram para eles, e hoje praticamente todos os povos túrquicos são sunitas. Azerbaijão, eles são xiitas. Azerbaijão pode ser porque tem muita comunidade Azerbaijão no Irã também, né? Não, boa parte daquilo era parte do Irã, né? Irã, exatamente. Tá. Não, mas os sunitas, eles foram desenvolvidos aí, foi já no começo lá da expansão árabe, então, com os umíadas, né? Exato. Tá, então, isso logo lá, já anos 700, alguma coisa que tem essa divisão. Agora, uma coisa interessante, né, que você estava falando que o Ataturk, ele era lá dos Balcãs, lá não sei aonde, né, existia uma instituição no Império Otomano que era chamado, não sei como é que pronuncia, Devzirme,
Exato, um negócio assim. Que é o seguinte, eles recrutavam jovens, moleques. Eles iam lá nos territórios cristãos, cristãos e recrutavam os caras, bem novinho, põe, sei lá, imagino, sei lá, 12 anos de idade, para virar soldado. E esses caras conseguiam crescer dentro do Império, né, chegar em altos cargos, tá? E aí, naturalmente, muitos iam voltar para casa já islamizados. E aí, aquele que você falou, aquele processo, aquela mescla. Outra coisa que eu achei, fantástico, que quando o Mehmed II, ele toma Constantinopla, tá? Constantinopla, que já tinha tido uma população, alguns séculos antes, de 500 mil, estava com uma população de 30 mil, a cidade estava acabada. E a primeira coisa que ele fez foi tornar aquela cidade a capital do império dele, né? E atrair gente para ir para lá. Então, e atraiu, assim, qualquer religião. Sim, eles eram bem pluralistas religiosamente falando assim. Europeus, árabes, etc., judeus. Então, assim, eles atraíram multidões ali toda a região, a Europa inteira e a Oriente Médio, para repovoar Constantinopla, que eu achei muito interessante, né? E aí tem um caso curioso, que um dos grandes inimigos do Império Otomano, né, era o Sacro Império Românico Germânico. Sim, estudos, né? Tem uma famosa batalha, que é a chamada Batalha de Lepanto. Caralho, eu não conheço. Talvez ela tenha sido a maior batalha naval já registrada, né? Nessa batalha, um dos que participou foi o Miguel de Cervantes. Olha só. Tá? E ele, tipo, quase que perdeu o braço, perdeu o movimento no braço nessa batalha, entendeu? E foi algo que marcou ele pra caramba. Lógico, se você não conseguir mexer o braço, eu acho que te marca pra cacete. Porra, velho. Pra Camões perder um olho já foi o capeta? Já marcou pra caralho? Não, assim, essa batalha foi ganha pelos europeus, certo? Mas depois eles perderam várias outras aí também, então vai até os 1700. Esse rolê que você falou, cara, é bem interessante porque na realidade, a explicação histórica do porquê que a Bósnia e a Albânia são países majoritariamente islâmicos. Entendeu? Então é um bagulho tipo assim, na época era tudo eslavo, praticamente a mesma coisa. Quando chegou o Império Otomano, foi cada povo ali, ou cada povoado ali que formou, falou assim, mano, vamos fazer o quê? Alguns falaram, porra, vamos nos subjugar ao Islã, porque assim eles param de pegar crianças nossas. E o outro simplesmente falou assim, mano, não vamos, nem a pau, igual a Croácia e a Sérvia, não vamos, mano, a gente é cristão, Croácia é cristão católico, a Sérvia é cristão ortodoxo, a gente é cristão, a gente não vai, mano, a gente não vai, não vamos. E é engraçado como, tipo, dentro de um mesmo grupo étnico, no caso ali, teve uma separação religiosa tão abrupta quanto essa, né? Ali você tem, sei lá, Croácia, que seria mais católica, né? A Sérvia, que seria ortodoxa, e a Bósnia muçulmana. E detalhe, né? Essas fronteiras, agora elas estão bonitinhas porque os caras se mataram tudo, mas essas fronteiras tradicionalmente eram fractais, né? Ou seja, questão de vilarejo. E aquela coisa, né? Enclaves, né? Praticamente, né? Não, e ao longo do tempo, aquela coisa, você está no Império Otomano, vale a pena você se converter, entendeu? Existe um incentivo individual, comunitário, de se converter. E depois que a coisa vai recuando, né, o contrário. Até isso é muito interessante, porque quando, no século XIX, que o Império praticamente colapsou, que é onde perderam todas essas Grécia, Sérvia, perdeu toda essa região, mesmo Crimeia veio um pouco antes, por aí. Então, o que aconteceu? Muitos dos muçulmanos estavam lá, então, alguns, imagino, se converteram de volta para o cristianismo. Tá, o mesmo processo. Na Espanha aconteceu um processo semelhante, né? Mas muitos migraram para Constantinopla. Exatamente. Muitos migraram mesmo. E outra coisa bem interessante é que, por exemplo, no século XIX, quer dizer, a Rússia estava invadindo, o Império Russo estava invadindo lá no Cáucaso, e aí estava tomando lá os circassianos, que aí foi genocídio. E os que fugiram para Constantinopla também. Interessante, cara. Tem algo assim que você vê. A gente tem um império que historicamente é tolerante em vários sentidos. Então, por exemplo, outra coisa, muito por causa dessa decadência dos tratados, então, com exceção da Inglaterra, né, o primeiro país que deu direitos aos judeus iguais aos outros cidadãos foi o Império Otomano, no século XIX. Mas é um bagulho, os caras respeitam. Eu acho assim, a ideia que eles tinham, obviamente que depois que começou o movimento dos jovens turcos, mudou uma porrada de coisa. Mas antes disso, na realidade, a ideia dos caras de liberdade religiosa
se assemelhava, por exemplo, ao Irã antes do golpe de Estado que teve da Revolução Islâmica, da Revolução dos Khomeini, né? Obviamente que hoje em dia você não tem problema você ser judeu ou cristão no Irã, né? Não tem problema nenhum, inclusive existem muitos. Mas é uma coisa que é interessante que, assim, porra, aceita, mano. Pluralista. Eu acho que é uma ideia dos turcos, eu não sei se tem a ver com a ideia iraniana ou persa, mas eu acho que é uma ideia muito relacionada também a uma ideia mongol também, que os mongóis também, eles davam muita liberdade religiosa e cultural para todos os lugares que eles dominavam. Então, eu não sei se é um bagulho, tipo assim, que vem desse rolê, ou se eles pegaram esse tipo de coisa da Pérsia, ou se eles realmente eram assim desde o começo. Você sabe que eu acho que... eu não acho que seria tanto por aí. Eu acho que o problema é o seguinte: você tinha os impérios antigamente, reinados, era o que era? Era o cara vai lá, conquista, vai conquistando. Então eles eram multiétnicos por natureza. Quando chega no século XIX, que você começa a criar os estados nacionais... Sim. Que começa a ter essa questão do nacionalismo. E você vê, e na minha opinião, isso foi um negócio, essa flexibilidade, essa abertura dos otomanos, né, foi uma das coisas que os jovens turcos foram os jovens oficiais, né, que deram um golpe em 1908 para modernizar o Estado. Exato, tá? exato. E eu acho que, de certo modo, foi uma tragédia em alguns sentidos, né? Por quê? Primeiro que a gente tem o genocídio armênio. Homogeneização da população turca, né? Então, assim, eliminar esse tipo de coisa. E aí também, entrou na Primeira Guerra Mundial, que foi um desastre, né? Aí a gente tem que falar, por exemplo, do outro lado, né, que é o seguinte: os ingleses achando, esses turcos, esses bárbaros trogloditas inúteis, né, foram lá tentar invadir os caras. O famoso herói de todo mundo, o Churchill, né, foi lá tentar fazer um negócio em Galípoli e tomou no cu, tomou na tarraqueta, né? Tomou na tarraqueta. Os caras tomaram tanto no cu, velho, que os caras tiveram que ir pra terra pra fazer a guerra, mano, porque os caras estavam sendo simplesmente dizimados por minas que os caras colocavam submersas, minas marítimas, que o Império Otomano colocava ali. E depois na terra tomaram na tarraqueta também. Sim. Aí tiveram que realidade, isso aí. Você tá ligado que tem uma... Cara, isso daí tem em toda a Turquia, você entra nos lugares assim, muitos lugares tem propaganda ou um tipo de cartaz em que diz, se eu não me engano, Çanakkale Gedilmez, uma coisa assim, que é assim, mano, Çanakkale impassável, que foi exatamente naquele estreito de Dardanelos, que é Çanakkale, onde os caras tomaram no cu tranquilo e tiveram que fazer uma guerra anfíbia. E ficaram presinhos ali na praia lá, só tomando no cu. Só tomando no cu. Os caras falaram assim, mano, meu irmão, eu acho que até a opinião pública da Inglaterra já devia estar falando assim, caralho, mano, os turcos são foda, vamos recuar. Tenho certeza. Porque senão os caras não iam recuar, mano, se não tivesse um apelo popular assim, pra falar assim, mano, vaza, pelo amor de Deus, mano, porque foram mais de 200 mil mortes pra cada lado, mano, entendeu? Então, na realidade, pro Império Otomano, foi uma vitória. Mas foi aquela vitória pírrica, né? Porra, ganhamos, mas perdemos gente pra cacete, velho. Bom, mas aí eu acho que todas as batalhas da Primeira Guerra Mundial, não houve vitória, que foram poucas, né? Foram pírricas, entendeu? Então... Exato. Mas isso daí foi o que alavancou o Ataturk, por exemplo. Essa vitória de Galípoli. Foi o que alavancou ele. Ele estava envolvido lá. Ele era o comandante ali no rolê, e ele já... O que acontece? Ele tava ligado já que os caras iam invadir por ali. Tipo assim, mano, é o único lugar que os caras podem passar, porque, mano, a Rússia queria Mar Quente, entendeu? Então era o único lugar que os caras poderiam passar pro outro lado. Falei assim, mano, vamos meter uma porrada de mina subaquática aqui, vamos meter bala nos caras, entendeu? Tanto que os encouraçados dos caras ali, mano, a maioria, tanto que o maior navio francês de guerra que tinha lá foi destruído por uma mina, tá ligado? Olha o impacto emocional que você tem nos soldados ali e que estão ali com você, tá ligado? Porque na época eles tinham aqueles batedores de minas, né? Que eram uns navios que iam na frente só pra explodir as minas, pros navios mais fodas passarem, né? Mas assim não deu certo mesmo assim, mano, porque os caras colocaram mina em lugar que os caras nem sabiam que tinha. Então foi uma vitória do caralho. Pra eles foi uma puta de uma vitória. Foi o alavancamento do Ataturk, que foi o que realmente depois, em 1923, ali 26, foi o que causou realmente dissolveram o sultanato e o califado da Turquia e transformaram num país secular. Só que aí, entre o final da Primeira Guerra e esse 1923 que você falou, tem o que eles chamam da Guerra de Independência Turca, né? Sim. Porque tava todo mundo mirando na Turquia. Então você tinha os franceses indo lá pela Síria, você tinha os ingleses por não sei aonde, você tinha todo mundo que queria Constantinopla.
né? Você tinha os gregos lá também fazendo, e aí, cara, ali foi limpeza étnica atrás de limpeza étnica, atrás de limpeza étnica. Na realidade, sim, talvez uma das coisas mais de todos os lados, né, fazendo isso. Né? Sim, não, na realidade, o próprio Atatürk, por mais pica que ele tenha sido e por mais inteligente e estrategista que ele tenha sido, o cara, ele era extremamente adepto de homogeneização da Turquia. Não, é nacionalista. Total, ele era o cara da época dele, né? Ele proibiu todo tipo de língua que não era turco, proibiu todo tipo de cultura ou de expressão cultural que não era turca, entendeu? E quem fizesse, meu irmão, é fuzilamento, vai pro paredão, porra, entendeu? É isso. Mas você sabe que tem, nessa mesma linha, né, você vê que eles arranjaram os problemas aí. Por exemplo, os curdos sempre ficaram na deles lá e nunca tiveram problema. Por quê? Algo assim algo que devia ser estudado melhor. Os otomanos, eles eram um império centralizado, cobravam seus impostos, cobravam seus soldados, mas ele mantinha a autonomia local dos caras. Então, enquanto você não se metesse com os caras assim, internamente, estava numa boa. Aí chega o Atatürk lá, né, e aí começa a centralizar, obrigar os caras, aí você começa a ter descontentamento com várias comunidades, principalmente os curdos, né, que aí nos anos 80, né, eles fazem um levante ali, praticamente uma guerra civil. Total. E, tipo, hoje em dia, na realidade, ainda tem curdo pra cacete ali, na realidade, todo o Oriente... 20% da população, cara. E, na realidade, todo o sudeste da Turquia é praticamente curdo ali, a população. E os caras nas cidades, tudo, eles só falam em curdo, tudo, tem rolê curdo, tudo, mas é aquele bagulho, porque os caras estão agora, né? Entendeu? Porque eles não conseguiram fazer a limpeza que eles queriam fazer ou a turquização que eles queriam fazer com eles, né? Porque os caras realmente falaram assim, meu irmão, você tá me tirando, né, velho? Pô, a gente tava com autonomia pra caralho até 10 anos atrás e agora vocês vêm aqui pra querer arrebentar tudo. Então, isso eu queria... Você que passou um tempo lá e conhece um pouco a cultura dos caras, porque a impressão que eu tenho é que você tem, a partir do Atatürk, de 1923 até 2000, por aí, você tem um secularismo que quase é religião. Sim. Né? Eu já ouvi falar de restrição de mulher usar véu, quer dizer, era mal visto. Como é que é isso assim? E aí começa a chegar lá o partido que está no poder, o Erdogan. Sim. Esse cara aí é tipo o Bolsonaro inteligente, tá ligado? O Erdogan. É tipo o Bolsonaro inteligente. É quase uma contradição, assim, mas tudo bem. Enfim, porque ele tem as costas quentes com toda a parte clériga islâmica que tem ali, né? Então, é basicamente assim que ele conseguiu ganhar a última eleição, que foi por um triste, que ele não perdeu, por conta dessa população islâmica que é dele. Depois que o Atatürk morre, aí é que o pessoal começa a, falar assim, pô, ele morreu, as reformas ele fez, tudo assim, mas o pessoal começou a pensar e falar assim, começaram a fazer remendas nas reformas que ele fez, né? E aí você tem realmente partidos, porque, sinceramente, a extinção do califado e sultanato e a secularização do território inteiro pelo Atatürk não agradou nem um pouco as pessoas que eram religiosas. Nem um pouco. Então, na realidade, depois que ele faleceu, é que começaram a ter várias remendas ali na Constituição e tudo mais, e aí que atualmente favorece muito mais a parte religiosa do que a parte secular, entendeu? Eu digo que assim, só não é possível chamar a Turquia de um país não laico porque simplesmente está na Constituição que é laico. É isso. Mas você sabe que é um negócio que eu achei muito interessante, né? É que um dos motivos que o Erdogan cresceu bastante, teve votação expressiva, conseguiu moral para conseguir fazer, para chegar nas merdas que ele tá fazendo hoje em dia, é que ele conseguiu, de certo modo, agora não, aí ele cagou o pau depois totalmente, resolveu a questão curda, né? Até os curdos, porque muitos deles são religiosos, votaram nele. Sim. Tá? E aí, por causa dessas coisas na Síria, guerra na Síria, sei lá o que o cara quer, né? Parece que ele tá querendo refazer o Império Otomano, tem gente que fala, eu não sei, né? Mas... Porque ele tá bombardeando curdos dentro da Turquia também, né, mano? Exatamente. Então, ele reacendeu uma guerra que tinha acabado. Reacendeu uma guerra que tinha acabado. Né? Algo assim meio... Antes disso, assim, quando ele começou a aparecer,
eu lembro que eu achava, porra, talvez tá aí, ó, uma coisa interessante. Talvez servisse de exemplo, né, para os outros países muçulmanos ali na região, tá? Você pode ter uma democracia muçulmana, né? Uhum. E a Turquia seria um exemplo. Só que aí o cara cagou o pau, só fez merda depois disso. E eu fico imaginando qual que é o futuro da Turquia agora, né? Cara, eu acho que, na realidade, sinceramente, vai ser juntar a religião com leis e cada vez mais, na realidade. Porque apesar, não é um movimento muito grande na Turquia, mas é um movimento que está existindo com os jovens ali, em que eles estão tendo uma noção e, digamos assim, uma regressão para religiões e costumes mais túrquicos, como o tengriismo, xamanismo, as coisas assim. Não vou dizer para você que tipo, assim, eles praticam xamanismo, nem nada, mas os mais jovens, eles começam a perceber que, na realidade, as coisas têm que ser realmente mais separadas que o islamismo, entendeu? Ele simplesmente não bate com a cultura turca como eles acreditam que é, como eles querem que seja, que é realmente essa cultura da grandeza dos geek turques, entendeu? Então você tem muito disso na Turquia, você encontra várias bandeiras com inscrições daquelas runas túrquicas da época, tá ligado? Então é como se fosse uma volta aos costumes antigos, no caso antigos que eu digo, tipo, mano, de 300 depois de Cristo, tá ligado? Que eles estão voltando. Mas você sabe que poderia existir um meio termo, né? Então, por exemplo, eu sei que tradicionalmente era muito forte na Turquia as tradições sufis do Islã. Exatamente. E que agora, com essa radicalização promovida pelos Estados Unidos via Arábia Saudita, matou, né? Então todo o norte da África, Turquia, porra, praticamente assim, tudo aquilo lá mataram. Então agora o cara ser um muçulmano fervoroso quer dizer que você é Al-Qaeda, ou pelo menos simpatizante daquilo, né? O Wahhabita, né? Então, talvez, sei lá, voltar para essas tradições sufis seria algo... A província de Konya, que tem ali na Turquia, que fica no sul da Turquia, perto de Antalya, ali próximo à Síria, é o maior centro sufista do mundo. Então ali ainda tem uma cultura, uma poesia, uma arte sufista muito forte, mas é um bagulho, cara, que vai, tipo, tá definhando, você entendeu? Tá definhando, entende? Aquela coisa, né? Se você vai seguir essa tradição sufista, você não vai ter grana, vai ter neguinho te enchendo no saco, pondo você na cadeia. Se você seguir a tradição wahhabita, você vai ter $1 bilhão que o governo da Arábia Saudita te dá, né? E cargo no governo, né? Exato, Mas é tipo isso, é absurdo. Como que mudou completamente ali a ideia do próprio islamismo ali. Na verdade, você fala que sou muçulmano, os caras estão cagando que escola muçulmana você segue, os caras só falam assim, meu irmão, só não explode perto de mim. Hoje em dia é assim. Pô, mas aí é pesadaço falar que a Turquia e o Brasil têm algumas coisas em comum. E aí eu vou jogar no primeiro, o esporte oficial, assim, mais popular da Turquia, futebol, apesar de a Turquia ter participado apenas de 2 Copas do Mundo. Eu lembro da Turquia na Copa do Mundo. Não, eles são muito bons. São bons. Em basquete, hein? São mesmo. Os caras é pique Lituânia. Bom pra cacete. Ninguém manja, mas são bons pra cacete. Em basquete eles são, mas o esporte considerado mais popular dele é o futebol, apesar deles terem participado apenas da Copa 54, lá na Suíça, e na Copa do Japão e da Coreia em 2002. Onde eles quase ganharam do Brasil se não fosse o biquinho de ouro da chuteira do Ronaldo. Mas aí vem o negócio. Por que é tão parecido com o Brasil, assim? Porque na primeira Copa que eles participaram, de 54, eles conseguiram a proeza de tomar 7 gols da Alemanha. Mas pelo menos eles meteram 2, tá? Foi 7-2. Aí eles se fuderam, perderam na primeira fase, beleza. Mas, cara, na segunda Copa que eles participaram, que foi a Copa de 2002, os caras estavam no grupo do Brasil. Claro, eles perderam pro Brasil na fase de grupos, mas eles foram para as oitavas e meteram 1-0 no Japão. Depois foram para as quartas e meteram 1-0 no Senegal.
Eles ganharam bronze, né? Não, foram para semifinais contra o Brasil, aí o Ronaldo Fenômeno fez 1-0 neles, e aí eles ganharam da Coreia do Sul de 3-2 e foram recebidos colocados como não, mas você pensa, né? As duas vezes de Copa fodeu, só. Né, cara? Tinha Rivaldo e Ronaldo na mesma Copa. Aí tanto que a gente meteu 2-0 na Alemanha lá. Mas falando de cultura turca, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, nem que seja rapidamente, é a questão da música turca. Ela tem umas características bem peculiares, né? Porque quando a gente pensa em música ocidental, o andamento, né, o tempo da música quase sempre ou é 4x4 ou 3x4, ou seja, você tem 4 tempos que você toca a mesma nota, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E você pode subdividir esses ritmos, esses tempos em 2 ou 3, né? Pode ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3x4. Ou você pode dividir por 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entendeu? Na música turca, o tempo mais comum é o 9x8. Você tem no mesmo período de espaço 9 notas, digamos assim. Mas o que acontece? Caralho. O andamento da música turca tem uma característica muito interessante, né? Que eles chamam da rítmica aksak. Eu não sei como é que pronuncia isso. Quando você traduz isso, quer dizer literalmente mancar, né? Mancando. Então é um andamento mancando, um andamento irregular, né? Mas por quê? É o que eles chamam de música bicronal, né? Você divide essas 9 notas em grupos de 2 e 3. Então vai ser 1, 2, 3, 4, como seria um 4x4 na nossa música ocidental. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ou seja, você tem um ritmo que é em 3, que ele é mais longo. É como se fosse um 4x4 que você alonga um pouquinho a nota final, sacou? Por exemplo. Caralho, mano, que louco. Pois é. Eu manjava. Exatamente, né? Então a música turca tem essa característica, né? Então são grupos 2, 2, 2, 3, por exemplo. Aí você pode fazer várias misturas. 2, 3, 2, 2. 3, 2, 2, 2. 2, 2, 3, 2, né? E é muito doido, né? Eles chamam, isso é muito comum nas danças, não só da Turquia, e até eu lembrei que vocês estavam falando nessa questão dos Balcãs. Muitos países Sim. dos Balcãs seguem ritmos muito parecidos com esses, né? E, não só Balcãs, como Cárpatos também, Sim. como Bulgária e Romênia, eles chamam Chalga e Meneli, que eles chamam que é esse tipo de música que parece uma música oriental, mas é uma música tipo cantada em búlgaro ou em romeno, sei lá. Na Bulgária, por exemplo, eu pesquisei aqui, tem umas danças comuns que tem ritmos mais estranhos ainda, 7x8, 11x16, 12x16, 13x16, e coisas bem estranhas pra gente. Uhum. É que, na verdade, tudo isso aí é uma maneira que a gente consegue de mapear essas músicas usando nossos conceitos ocidentais de tempo e rítmica, né? Porque acontece, o tempo do compasso pra gente não é claro nessas músicas, porque o tempo que divide todas essas pulsações da mesma forma não funciona tão bem para esses povos, né, para essas culturas, né? O que é muito doido, né? Então você pega, só pra deixar claro, por exemplo, você tem música ocidental que usa 9x8, né? Você vai pegar, por exemplo, a Cavalgada das Valquírias do Wagner, 9x8. Várias músicas típicas irlandesas são 9x8, né? A música do Mickey, do Fantasia, lá que ele tá dançando com as vassouras, é o 9x8. Só que a maneira como você faz os agrupamentos rítmicos dela na música turca que dá a diferença, sacou? E é muito doido isso, né? Você escutar a música turca, escutar assim, se você não parar pra prestar atenção, vai que vai. Mas você pega pra um músico que não tá preparado pra isso, não tem, sei lá, não se deu trabalho, e vai tocar uma música dessa, ele vai achar muito estranho tocar. E vem cá, Thiago e Medina, você sabe se tem, por exemplo, tipo algum rock turco usando essas coisas? Cara, seguramente tem, cara. Eu não consigo dizer, porque quando eu tava lá nas rádios, eles tocavam músicas ocidentais, a maioria, ou músicas dos Balcãs ali, que eles tocavam bastante. E as músicas pops na Turquia, elas são embasadas ali realmente nas músicas pop dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, nesse caso, sim. Mas eu acredito que músicas turcas, mesmo assim, de grupos musicais nativos, assim, tocando música nativa, igual Brasil tocar forró, que é uma música nativa, a música deles ali, eu acredito que deve ser assim. É que eu nunca parei pra
pensar, para reparar no compasso do som, na verdade, da música. Como eu sou musicalmente analfabeto, eu nem perceberia. Nossa, então... eu sou totalmente analfabeto. Não, mas seguramente tem, cara. Você tem um movimento muito grande, né, no rock and roll, no heavy metal também, né, de você adaptar elementos típicos da sua música tradicional, né, por isso que eu tô perguntando. É igual o Raimundos no forrock, tá ligado? Isso. Nessa região você tem muitos assinados dos países árabes, né, o que se chama de Oriental Metal, que são países que eles adaptam elementos da música tradicional na música. Então seguramente vai ter algum da Turquia, só que eu não vou saber dizer de cabeça, mas que tem. Tem sim. O André, ele tava falando de futebol, essas coisas. O brasileiro que os caras mais falam e veneram ali é o Alex. Meu irmão, passou vários anos lá, né? Você fala Alex na Turquia, os caras gozam. Sério. Tanto que toda vez que eu falava que eu era brasileiro, os caras falavam, Alex! Aí eu falava, mano, Alex, jogou no Corinthians, no Curitiba, beleza, mano. jogou no Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras, Porra. E em frente ao estádio do Fenerbahçe, tem uma estátua dele. Caraca. De bronze. Caralho. Fora o Fenerbahçe, quais são os maiores times lá da Turquia? Tem o Beşiktaş, o Fenerbahçe, tem o... Puta, eu esqueci porque normalmente eles usam, tem Antalyaspor, tem o Trabzonspor, são times relativamente grandes ali, mas os maiores mesmo são aqueles sediados em Istambul mesmo, os maiores. Quando eu fiquei lá, eu fiquei numa cidade que, assim, ali é muito engraçado como que eles falam da onde vieram, né? Porque, assim, ali você tem as províncias, que é como se fossem os estados, e dentro das províncias você tem os distritos, que na realidade que não é como se fossem cidades, é como se fossem bairros, entendeu? Então, ali em Istambul, tem Istambul, que é uma província, e você tem distritos dentro de Istambul. E na separação que você vê, você compreende aquilo na cabeça brasileira como se fossem bairros dentro da província. E você não tem nenhum tipo de separação por estrada ou nada para você chegar num outro distrito, basicamente em Istambul, entendeu? Só que cada distrito, que é como a gente entenderia como bairro, tem um prefeito próprio. Então, se você é de Üsküdar ou de Kartal, que os dois ficam na província de Istambul e que podem ser entendidos como bairros, você vota em prefeitos diferentes, entendeu? Então, é um bagulho surreal. Seria, sei lá, tipo, Osasco e... Sim, e São Paulo. Guarulhos, não sei exatamente. O quê. Só que na realidade dentro de uma província. E quando você pergunta para eles de onde você vem, eles falam a província para você. E aí se você pergunta especificamente de onde a pessoa veio, eles não entendem. Eles continuam falando da província. Eles não têm esse orgulho de falar assim, eu sou de tal distrito. Não, eu sou da província tal. Não, mas dentro dessa província, de que lugar você é? Não, eu sou dessa província. Eu vi muito isso quando eu tava lá, porque eu fiquei numa cidade em que era uma cidade praticamente de estudantes, é uma cidade que tem uma das maiores universidades da Turquia, que é Sakarya. E nessa cidade, nessa província, na verdade, você tem os distritos dentro. Eu fiquei num distrito chamado Adapazarı, mas quando você passava para outro distrito, você nem percebia que tinha passado para outro distrito. E aí, pessoas que vinham de outras províncias, por exemplo, eu tinha um colega lá que ele veio de uma província chamada Aydın. E aí eu perguntava para ele, você é de Aydın, mas que lugar de Aydın? Que lugar de Aydın que você nasceu? Ele falou assim, não, eu nasci em Aydın, eu sou de Aydın. E você tinha que fazer toda uma... Cara, você tinha que perguntar de uma forma totalmente diferente, porque eu falei assim, não, tudo bem, mas assim, dentro de Aydın, aonde você nasceu, não sei o quê, pro cara falar o distrito de onde ele nasceu. Os caras não têm costume de falar do distrito, os caras falam da província mesmo. Então, eu achei isso mas quantas pessoas conhecem, sei lá, algum bairro de Guarulhos, mano? Não, ninguém. Não seria isso, por exemplo? Como a gente convive com o Harry, então eu sei algum bairro aí de Osasco, né, cara? Eu trabalhei em Osasco, né, então conheço bastante. Sei lá, São Bernardo, alguma coisa assim. Como... Você conhece algum bairro de São Bernardo, Entendi. Cara? Vou explicar de uma forma melhor aqui, então. É como se cada subprefeitura de São Paulo tivesse que eleger um subprefeito por voto. É tipo isso lá. Entendeu? Então quando eu tô aqui eu não falo, eu moro na subprefeitura do Butantã, você não fala que mora na subprefeitura da Lapa ou de Pinheiros, entendeu? Você fala, eu sou da Vila Madalena, eu falo, eu sou do Butantã, não sei o quê. Os caras não têm isso.
Istambul, só lembrando aí que é a maior cidade europeia, né? Aí, tá vendo? E a área metropolitana, 15 milhões de habitantes, aquela Você tá vendo? Caramba, a gente chama de cidade. A gente chama de cidade. Os lugares estão lá dentro como se fossem bairros pra gente. Uhum. Pra eles é uma província e cada bairro é um distrito e cada distrito tem que ter um prefeito. Uhum. Então é tipo isso, tá ligado? É uma subdivisão totalmente diferente da nossa, na realidade. Você andou de barco no Corno de Ouro, né, cara? Andei. Paguei 80 liras turcas, mas andei. Onde foi isso aí? Corno de Ouro. Corno de Ouro. Quando você tá... Entre os estreitos ali tem tipo, cara, uma foz gigantesca de um rio que cai ali, que forma como se fosse uma... Porra, não sei, perdi o nome geográfico. A cidade antiga lá, ela acaba ali, né? Sim, exatamente. Tinha as muralhas, tudo assim, né? Você imagina, tipo assim, um rio que entra no mar de Mármara ali, só que ele cava e vira, tipo, realmente como se fosse um istmo, não sendo um istmo. Na verdade, tipo assim, você entra, ainda é mar, tudo como se fosse o Mar da Plata, entendeu? Você tá num lugar gigantesco ali e depois você consegue chegar num rio um pouco mais... estreito, um pouco menor ali, mais estreito. Mas, tipo assim, depois que sai o estreito e vai até o Mar de Plata, tá ligado? É como se fosse isso. Só que lá é realmente no formato de um chifre mesmo. Entendi. Eles chamam de Corno Dourado. Isso várias É o Corno de Ouro. Entendi. Uma coisa que eu descobri de Istambul que eu não sabia, ela é tida como a capital mundial do transplante de cabelo. É real. Meu irmão, o que você vê de cara, o que você vê de gente na rua, com aqueles a hortinha, as toquinhas, né? Os plugs, né? A cabeça toda vermelha dos caras tendo feito implante, cara, o que você vê disso aí lá é absurdo, Eu fiquei chocado, eu falei assim, mano, que porra que é essa? Será que é alguma doença? Será que os caras estão doentes, não sei o quê? Fui falar com a minha amiga, que quando eu fui pra lá eu encontrei essa minha amiga que falava português. Foi isso que me deixou sobrevivendo na Turquia. E aí ela falou assim, não, é que aqui pessoas do mundo inteiro vêm pra cá pra fazer transplante de cabelo. Aí eu falei, caralho, mano. Que cena. Interessante. Mas assim, era muita gente na rua mesmo com esses pontinhos de folículo na cabeça, tá ligado? Muita mesmo, muita. Eu já ouvi falar de algumas semi-celebridades aí que já foram pra lá, assim, fazer... viaja, passeia e faz um transplante de cabelo pra tirar as entradas, sacou? Sim, E aí eu fui pesquisar depois e vi que, mano, é referência mundial nisso, em transplante de cabelo. Igual, sei lá, mano, o Brasil era referência em plástica Cupitangui, tá ligado? Entendi. Até na parte odontológica também pra algumas áreas, né? Sim, não. Então, os caras lá são foda. E você vê muita gente com esse bagulho na cabeça, era engraçado demais, cara. Era engraçado demais. E vem cá, acho que uma pergunta que a gente tem que fazer aqui, porque no Brasil a gente tem esse termo do turco. Só que o que a gente chama de turco no Brasil, de maneira geral, são populações de origem árabe. Vamos lá na loja do turco e tal, né? Então, acho que então vale a pena explicar um pouco do porquê a gente chama essa população que é basicamente árabe, não turca, né? De turco no Brasil. Eu acredito que eles vinham com passaporte ou papéis do Império Otomano, então chamavam de turco. Exato, mesmo. Né? Que era conhecido como turco otomano, né? O Império, né? Também. Exato, Então, é isso, por isso que a gente chama de turco, apesar do cara falar assim, é um descendente de sírio-libanês, mas que é chamado de turco, porque na época que veio aqui o cara era do Império Turco Otomano. É exatamente isso. E tem uma coisa interessante, e linguisticamente é interessante também, que assim, na Turquia, em turco, toda palavra de fora que entra, eles turquificam essa palavra. Então, eles têm muitas palavras de origem francesa. Muitas. Então, na realidade, o que você vê na rua, por exemplo, cabeleireiro em turco é coiffeur, que vem de coiffeur, que é em francês. Só que eles escrevem coiffeur K-U-A-F-O com trema R. Tá ligado? Eles têm acessoar, que é acessório para telefone, celular, essas coisas. Eles escrevem A-K-S-C-S-U-A, entendeu? Acessoar. Então eles realmente escrevem da forma que fala. Mas exatamente. O turco moderno é bem fonético, né? A escrita dele. Sim. E é exatamente isso que me fez perceber depois que eu voltei pra cá. As comidas que eles falam que são comidas árabes ou não, são comidas turcas, na realidade, turco-otomanas. Como, por exemplo, kafta. Existe lá. É köfte. Então, tipo assim, eles têm a vogal A.
Então, se fosse de origem árabe, kafta, eles chamariam de kafta também, e não de küfte, entendeu? Então, é um bagulho, tipo assim, o árabe, que não tem essa riqueza de vogais, pra eles soava como kafta, e ficou kafta, tá ligado? Então, eu achei isso, tipo, kebab. Na verdade, Sim. Em turco é kebab, é com P no final. Mas os árabes não têm o P na língua deles, então eles chamam de kebab, tá ligado? Isso me fez perceber e falei, caralho, mano, olha que cena. Então, tipo... Mas isso eu acho que porque os árabes não tem kebab, né? É o shawarma, né? Shawarma, exatamente. O kebab... Essa parte de chamar shawarma ou qualquer coisa de kebab é coisa europeia. Sim, isso que eu ia falar, até né? Porque até porque o kebab na Turquia, quando você pede num restaurante, ele não vem no meio do pão nem nada. Vem aquela kafta gigantesca com pimentão, com cebola, com uma porrada de coisa pra você comer junto. E se você quiser um pão folha para poder comer junto, você pode pedir. Mas ele vem só aquele charutão de carne. Tá ligado? Eu lembro que me explicaram que na Alemanha que surgiu muito essa questão do doner kebab, né? Que esse kebab que a gente conhece hoje, que qualquer shawarma que você come aqui no Brasil, o kebab meio que a mesma coisa. Tem isso também, né? Eles têm também. Eles chamam de doner kebab ou dürüm kebab. Dürüm. Ah, tá. Na Espanha o dürüm era o doner vem num pão aberto. Isso. O doner vem num pão aberto e o dürüm vem num pão enrolado. Na Espanha eu conseguia pedir assim. Tinha essa diferenciação, né? E aí, obviamente, como europeu e galera dos Estados Unidos estão cagando pra tudo, os caras simplesmente transformaram tudo em kebab. Mas kebab é um bagulho específico mesmo, tanto que eles chamam de dürüm kebab, porque é o kebab envolto de um pão ali. Sim. Que eles te fornecem. E o kefte, que é a kafta, é um kebab menorzinho, é um charutinho pequeno de carne. E de birita, cara, o que eles tomam lá? Mano, falar pra você que os caras tomam chá e café pra cacete. O chá é famoso, Sim. né? É quase que ritual o bagulho. É ritual. Na cidade onde são os copinhos bonitinhos, né, que eles tomam, né? Uns copinhos específicos, exatamente. É meio redondinho embaixo, ele tem meio que uma cintura o copo, tá ligado? É bem legal. Embaixo, né? E aí o que acontece? Na cidade que eu fiquei, ali em Sakarya, era uma cidade muito tradicional islâmica. Então, não tinha praticamente bares na cidade. As pessoas ali, para se divertir, se juntavam em cafés, tomavam café ou chá e ficavam jogando jogos de tabuleiro, como gamão, essas coisas. Ficavam horas nisso. E eu cheguei lá e eu falei assim, caralho, mano, onde é que eu posso arranjar uma breja, qualquer coisa de álcool pra eu poder ficar alegre e trocar ideia? Não tinha, mano. Não tinha. Se eu quisesse tomar um rolê assim, eu conheci um cara que ele era curdo, mas ele tava estudando na universidade. Ele falou pra mim, eu conheço um lugar que serve. E, cara, era tipo assim, no centrão da cidade ali, um lugar tipo assim, meio escondido até, que você podia pedir uma cerveja e tudo mais. No mercado, vendia. Beleza. Mas assim, um lugar pra você ir, chegar assim, pedir uma cerveja, nossa senhora, eu fiquei semanas pra conseguir encontrar esse lugar pra conseguir tomar uma cerveja. Eu tinha que ficar à base de chá, entendeu? Pra trocar ideia com os caras, mano. Eu não conseguia ficar louco no rolê. Mas será que Istambul é diferente, né? Porque é uma cidade mais turística e tudo. Istambul é totalmente liberado. Você pode tomar na rua, você pode, tomar no ônibus. Tem vários bares. Tem do lado asiático, tem um distrito chamado Kadıköy, que é como se fosse um distrito que tem uma vida noturna como se fosse a Vila Madalena. E lá tem vários bares e você consegue entrar em bar, você consegue pedir chopp, consegue pedir bebida alcoólica, drinks e tudo mais. Em Istambul, sim, que é mais cosmopolita, é uma cidade gigante, né? Aonde eu tava ali, irmão, eu imagino que mais pra Ásia ainda, mais pra dentro, é mais difícil ainda você encontrar lugar que vende álcool. É engraçado. É totalmente permitido. Mas em muitos lugares as pessoas simplesmente não vendem por questão religiosa e cultural mesmo. Mas tem alguma bebida típica da Turquia, alcoólica? Sim, eles têm um que eles chamam de lá de rakı, que é como se fosse um araque. Que é basicamente um araque. É basicamente um araque, na realidade. Né? Lá eles chamam de leite de leão, né? Eles chamam lá, né? Que quando você mistura com água, ele fica... É branquinho, né? Fica branco, exatamente. E é bem forte, na realidade. Bem forte. E eles têm isso lá, na realidade. Mas, assim,
Normalmente você toma em festa ou quando você vai se juntar com a família, você toma ou antes ou depois de uma refeição, entendeu? Ali. É como se fosse, tipo, você tomar uma caipirinha antes de comer uma feijoada, entendeu? Tá. Que aqui você toma antes, durante e depois, né? Exatamente, você toma antes, durante e depois, né? Lá você pode fazer isso aí também, mas o costume deles ali é tipo assim, ou antes ou depois da refeição. Mas é por isso que o pessoal me chama, sábado, bora comer uma feijuca, cara, nem vou, velho, porque vai ser um evento de 6 e 7 horas, sacou? Então, e vou chegar doidão em casa, então prefiro nem ir. Tem uma bebida, isso sírio-libanês por ali, que eu gosto bastante, que é o Ayran. Ah, sim. Você pega a coalhada, aí você bate com alho, sal e gelo, né? Eu era viciado nisso lá, mano. Como é que eles chamam lá? Ayran também. Ayran também? Ayran. Tá. Meu irmão, eu era viciado. Eu vicia essa viciado. Só que lá os caras, eles pegavam o iogurte, né? E misturavam com água e jogavam sal. Às vezes eles colocavam limão, alguma coisa assim, mas o clássico lá é água, iogurte e sal. Meu irmão, é simplesmente... Quando eu cheguei lá, eu falei assim, não, mano, para. A primeira vez que você toma é um chute na cara. Falei, não. A primeira vez que eu tomei, porra... Porque iogurte você pensa em doce, né, cara? Exato, é isso que é. Mas aí você fica chocado, mas depois você começa a... Não, peraí, não precisa ser doce. E aí você acaba viciando. Puta... É uma delícia, tanto que quando eu cheguei no Brasil e vira e mexe até hoje, eu compro iogurte no mercado e faço Ayran aqui em casa, entendeu? Porque é muito gostoso e, enfim, mano, vários benefícios como é que fala? De sais minerais ali pra você no rolê, né, cara? E é uma delícia. Eu lembro que eu comprava e o meu café da manhã era basicamente tomar meio litro de Ayran. Teve uma época lá na Turquia. Eu simplesmente acordava, mano, metia 2 copão de Ayran, tomava só isso e ia pra escola ensinar as crianças, tá ligado? Era uma delícia. Foi o bagulho que mais me apaixonou ali, na realidade. Mais me apaixonou. Então, bom saber. Mais me apaixonou. A coisa que a Turquia é famosa são os doces. Nossa, baklava. Puta, mano, os caras têm cada doce ali, velho. Absurdo. Eu comi muito doce lá, cara. Comi muito doce. E esse doce baklava foi o que mais... Caralho, eu queria comer todo dia, mano. Queria comer todo dia, cara. Como é que é esse doce aí? Porque é um bagulho... É uma massa folhada, com recheio de pistache e encoberta em mel. Nossa, bom demais, hein? Não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim isso aí. Não tem como ser ruim, velho. É incrível. É incrível. É uma delícia, velho. É uma delícia o bagulho. É muito gostoso. E eles têm docerias ali especializadas nisso, então você come o rolê, você, caralho, tipo, derrete na boca, você fala, não é possível que isso aqui é uma massa mesmo, não é possível. É muito bom. E são doces que você encontra muito na Grécia. Os mesmos doces, tá ligado? Que você encontra na Grécia. Os mesmos. Enfim, cara, de doce, surreal. Doce de goma arábica. Muito lá, mano. Muito. Isso é bom pra caramba também. Muito. Que eles chamam de manjar turco, né? Nossa, aquilo ali, tipo... Incrível. Eu dei uma bela engordada lá na realidade, porque a comida era barata e bem calórica. Bem calórica. Eu engordei bem lá na realidade. Você foi que época do ano que você foi? Eu fui final de 2018 até quase abril. Então você pegou inverno, né? Peguei o inverno ali, eu peguei neve, peguei chuva só de granizo, sem água, tá ligado? Só de granizo, peguei uma porrada de coisa ali, mano. E muito frio, mano. Muito frio mesmo que fazia ali. A Turquia é um país, principalmente na região mais pro leste, é extremamente montanhoso, né? Muito. Tem montanhas altíssimas, tá? Tem até o famoso Monte Ararat ali, né? Onde dizem que da Armênia ali, você também pega a região dos Montes Tauros também ali. Isso. Tem a tradição lá de esportes de inverno, esqui, esse tipo de coisa? Não. Você chegou a ver isso? Não tem? Não. Tem um lugar que eles costumam ir, que é a província de Bushra, se eu não me engano, que eles costumam ir lá porque lá tem uma como que chama? Estação de esqui. Tem uma estação de esqui ali que dá pra você treinar e tudo mais, né? Tipo um resort, assim, né? Exatamente. Mas não é comum não, viu? Não é mesmo comum. Você pegar uns lugares assim onde realmente neva pra cacete, os caras praticarem esportes de neve ali. Eu, pelo menos, pelo que eu vi ali
tanto em jornal, televisão, essas coisas assim, conversando com o pessoal, é bem raro eles praticarem os esportes assim, bem raro. Eles preferem mais jogar futebol mesmo, cara. Cara, perguntar pra vocês uma coisa aqui, que eu acho que é um assunto que a gente pode tocar rapidamente, sem se estender muito, né? Levando em conta os acontecimentos atuais, né? A Turquia é membro da OTAN desde 52, né? Ou seja, não é um membro fundador da OTAN, mas ela tá desde os primórdios, né, da organização. Bom tempo, né? Qual que vocês acham que é a posição da Turquia nesses atuais acontecimentos aí de Ucrânia, Rússia, essa porra toda? Pra mim é aproveitador mesmo, porque os caras mandam um drone pra Ucrânia e ao mesmo tempo só ficam de mimimi com a Rússia porque tem todo o comércio de gás e óleo. Os caras são em cima do muro, na minha opinião, velho. Não, eu tô completamente. Não, e só. Bom, algum contexto aí, né? No começo, quer dizer, quando foi fundada a República da Turquia, né, a União Soviética ajudou pra caralho. Uhum. Tá? E aí depois, né, o Stalin começou a tentar. Isso depois da Segunda Guerra, começou, sei lá, tentar mirar lá na. Bater os seus melindres, né? Exatamente. Aí os caras, não deram moleza nenhuma e já entraram pra OTAN logo. Tá? Uhum. Só que a coisa, o que aconteceu duas coisas aí recentemente, né? Quando a Rússia interveio na Síria, em 2015, final de 2015, né, a Turquia derrubou um bombardeiro russo. Sim. Tá? E aí eles perceberam como a economia russa dependia, a economia turca dependia da Rússia. Exportação, serviços, um monte de coisa, né? E aí nessa brincadeira o Putin foi lá, não, você fez essa merda, agora vocês vão pagar, né? E, por coincidência, no ano seguinte, né, os Estados Unidos tentou promover um golpe de Estado. Puta, rolou isso mesmo, velho. Rolou isso mesmo, né? Nessa brincadeira, aí, só que aparentemente, né, quem avisou o cara foram os russos. Então, assim, os Estados Unidos tá meio puto com eles, ainda mais que eles compraram o sistema de defesa aérea, lá, o S-400 russo. Então, assim, eles estão em cima do muro. É em cima do muro total, mano. Não, eles estão tentando ganhar dos dois lados. Exato. Tanto que agora tá tendo mediação de acordo na Turquia, né? Sim. Porque, sei lá, mano, acho que na cabeça dos caras devia ser, sei lá, mano, o país, digamos assim, neutro, porque os caras não falaram porra nenhuma sobre a guerra da Ucrânia, até em nenhum momento eles se propuseram a falar nada sobre isso, e ao mesmo tempo a Turquia depende das armas que eles vendem e a Rússia, e eles dependem da Rússia para comércio. Então, tipo, porra, caralho, mano, é exatamente isso, mano, é você sair, tipo, com um cachorro e um gato para passear. Mas você sabe o que é interessante? Porque quando o Erdogan entrou e virou primeiro-ministro, acho que foi 2003, 2004, algo assim, ele fez uma política de boa vizinhança. Então ele conseguiu manter boas relações com todos os vizinhos. Tá? Até o pessoal vai se lembrar, né? Até com a Armênia, não vou dizer boas relações, mas conseguiram melhorar as relações, né? Conseguiram ter um diálogo melhor. Tá? Que agora, 2 anos atrás teve a guerra lá, e agora tá tendo confusão agora de novo. Acho que com a guerra na Ucrânia os caras estão aproveitando aí para tentar. Você tá ligado que aquele exclave que tem do Azerbaijão, que é a Nakhchivan, que tem entre a Turquia, que corta, né, que a Armênia corta ao meio ali, né, foi praticamente doado pelo Ataturk para o governo azerbaijão, porque eles são nações irmãs, né? Então teve tudo isso durante a guerra turca lá, a redominação até o último ponto que eles puderam ali. Não, então, eu não sei se vocês se lembram, que foi, acho que foi 2009, por aí, Brasil e Turquia se uniram num esforço diplomático para resolver o problema do Irã. Pode crer, velho. Tá? E é lógico, né? Os Estados Unidos, para variar, né? Tudo tem que ser no termo deles, eles sabotaram tudo quanto é jeito. Curiosamente, o acordo do Irã, que depois que o Obama assinou com o Irã, né, em 2014, por aí, né, era praticamente cópia daquele acordo original patrocinado pelo Brasil e pela Turquia em 2009, acho que foi 2008, não lembro exato. Mas na época a gente tinha ainda o Ministério das Relações Exteriores, né? Não o Ministério das Alucinações Exteriores, né? Ou das humilhações exteriores, né? Hoje tá um mix dos dois, né? Tá foda. O chorume é foda, cara. Nossa, o chorume é foda, velho. Nem fala. E na Turquia, dependendo do lugar que você vai,
os caras entendem o Erdogan como um churume também, como um churume. Porque como o cara, ele tem o respaldo religioso ali, e o próprio Erdogan é um cara que não é muito fã do que o Atatürk fez, nem nada. Qualquer problema, todo o dinheiro, não vou dizer todo o dinheiro, mas, tipo assim, qualquer problema que acontece tal coisa, teve tal desastre, não sei o quê, vamos erguer uma mesquita, tá ligado? O cara tá erguendo mesquita sem parar. Eu acho que a gente pode usar a Turquia como se diz em inglês, né? Um cautionary tale, né? É um conto preventivo, né? De coisas que podem acontecer aqui. O Brasil é a nova Argentina, né? O Brasil antigamente pro Brasil a Turquia é a nova Argentina, porque antigamente se falava, né? O Brasil é você amanhã, né? Então. Pois é, né? Exatamente. Vai saber. Vai saber. E é engraçado ali, sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte: as pessoas que gostam do Erdogan, eu conversei com algumas pessoas que eram fervorosas pelo Erdogan e que simplesmente votariam nele e só se referiam a ele como nobre presidente ou nobre Erdogan, tá ligado? Porra, eu tenho família que se refere assim ao chorume presidencial aqui. Cara, e você pensa que a gente achava estranho o pessoal que gostava do Maluf, né? Cara, como eu era inocente, né, cara? Não, mas mesmo assim essas pessoas, elas não evitam ao máximo falar mal do Atatürk. Evitam ao máximo. Porque todo lugar que você vai lá, cara, quando eu digo todo lugar, é realmente todo lugar mesmo que você entra, tem uma foto do Atatürk. Todo. E no tipo assim, não é brincadeira, você tá exagerando. Não. Você entra num lugar pra comprar pão, tem a foto do Atatürk. Aí você vai no lugar do lado ali pra comprar um refrigerante, tem a foto do Atatürk. Todos os lugares, mano, principalmente lugar onde, eu esqueci o nome que eles chamam ali, mas é como se fosse os botecos só de macho no Brasil, é um lugar onde os caras vão só pra tomar chá, fumar cigarro, tá ligado? Tem esse rolê lá. E é só isso, mano, e tipo assim, bandeiras da Turquia com a imagem do Atatürk, tudo, eu me senti compelido na realidade, tanto que eu comprei uma bandeira da Turquia com a imagem do Atatürk e comprei um quadro do Atatürk pra colocar na minha casa, velho. Porque eu falei, mano, os caras são viciados. Viciado, velho. No meu quarto tem um retrato do Atatürk, velho. Porra, os caras pira. E evita ao máximo falar mal dele, tá ligado? Evita ao máximo, porque o cara é um herói nacional. Uma figura mítica, né? Mítica, exatamente. Engraçado. Mítica, isso. Entendeu? E relativamente recente, né? O cara morreu em 50 49, uma coisa assim, né? Podem. Bem recente. Muito eu bom. Queria comentar outra coisa também, velho, interessante de lá, que a gente tava falando da islamização deles e tudo mais, mas que eles não foram arabizados nem nada. Cara, tem muito costume e tradição da época xamânica e tengriísta deles até hoje lá. É incrível. Eles amarram cordões e laços em árvores e pedras, entendeu? Pra dar sorte. Eles fazem um bagulho lá, mano, que eu achei surreal, que eu nunca tinha visto, que é, pra tirar mal olhado, você joga gotas de chumbo derretido em água. E a gota que forma na água ali, ela protege você de mal olhado. Caralho. Ligado? E isso é um bagulho que depois eu fui pesquisar e é um rolê que vem desde a época em que eles eram, tipo, sei lá, mano, o deus do céu, tá ligado? Entendeu? Ali, dos deuses. Você vê, né, como essas coisas sobrevivem, assim, com certeza. Por baixo da religião oficial aqui. Se a gente para pra pensar que no Brasil também tem muito esse tipo de coisa, né? Você pega a simpatia, superstição, essas coisas todas, né? Sim, e o engraçado é que no Brasil o bagulho foi realmente importado, né? Porque a maioria dessas coisas que a gente tem são conceitos de religiões africanas, né? Que a gente coloca aqui, né? Esses bagulhos de simpatia e de feitiço, essas coisas são coisas que foram importadas entre aspas, né? É até errado falar importados, porque foram trazidos compulsoriamente. Mas é algo que fica, né, mano? Mas tem bastante coisa indígena assim, também. É que se dilui isso tanto também, claro, que é difícil até você pegar a origem, sacou? Mas e tem a tralha europeia também, né? Também, o Brasil é miscelânea, né, mano? É isso, o Brasil é miscelânea. Eu acho que até mais do que lá, na realidade. Aqui, porque lá são de culturas, assim, pro bem ou pro mal, elas tinham contato direto, né?
Né? E aqui, como você falou, essas culturas, sabe, o indígena isolado, o europeu fedido que veio, sabe, trouxe o africano escravizado para cá. Então é culturas que não tinha esse contato direto, imediato, digamos assim. Né? E sem contar o contato que era feito quando chegava no lugar, porque já era habitado o lugar onde eles chegavam, né? Ali. Sem contar esse contato também. Então mas isso eu achei extremamente interessante, porque, sei lá, mano, os caras falam que tipo 98% da população é muçulmana, mesmo que não praticante, é muçulmana, mas esses costumes e superstições, assim, de uma época muito distante... 1000 anos, né? 1000 anos, né, cara? 1000 anos, continua, tipo assim, intrínseca neles, tá ligado? É algo que eles estão imbuídos nisso, sabe? Isso eu achei extremamente interessante, porque normalmente quando o islamismo chega em algum local, a primeira coisa que os caras fazem é acabar com todo tipo de superstição e adoração, entendeu? Primeira coisa que você vai falar. Não, isso aqui não é de Alá, mano, meu irmão, você vai morrer porque você simplesmente estava adorando uma imagem de Maomé, entendeu? É tipo isso. E os caras continuaram com esse rolê. Então, é a vantagem que eles tiveram de não ser arabizados, né, mano? Eu imagino, tipo assim, os beduínos e os berberes deviam ter tudo isso daí que eles tinham também antes, mas realmente foram totalmente engolfados pela pura árabe islâmica, né? Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas assim, acaba sendo intrínseco porque realmente, não vou dizer que todo árabe é muçulmano, porque não. Mas a cultura árabe, ela tem uma dependência extremamente grande na filosofia e na cultura islâmica, né? Então, você pode pegar árabes cristãos como no Líbano, que tem muito cristão maronita, mas que a cultura deles é árabe, a língua deles é árabe, e é isso, entendeu? Você tem muito judeu também, que é árabe, mas a cultura dele é árabe, apesar do cara ser judeu, entendeu? É um bagulho engraçado, os caras não se permitiram a perder isso, não se permitiram, igual os persas, não se permitiram, entendeu? Isso eu acho interessante. Boa. Legal. Bom, alguém tem mais alguma colocação, observação aí pra gente? Cara, finalizei aqui, acho que a gente pode fazer aí ir pras recomendações. E aí, Medina, tem alguma recomendação pra gente, além do surf? Além do surf? Cara, cuidado que pelo papo pode ser surf ou falando dos surfistas ou dos surfistas, Os surfistas, né? Os surfistas ou surfistas, né? No meu caso, eu sou surfista de trem mesmo, né? Mas o que eu tenho recomendado na realidade, que eu tenho lido um pouco mais atualmente, não é nada específico, mas estoicismo. Eu tô achando bem firmeza, acho que é um bagulho interessante pra se ler ou se aprofundar, sei lá, Sêneca, Marco Aurélio, esses caras assim, porque tem uma visão bem interessante, assim, de própria, na realidade, do ser humano, sei lá, né? Sei lá, tipo, a natureza e tudo fora de você é como você interpreta. É tipo isso. Isso eu tô achando bem interessante, eu tenho lido bastante coisa sobre isso. É uma recomendação que não só dou aqui para vocês, como dou para praticamente todo mundo que eu converso. Eu sempre dou um jeito de falar desse tipo de filosofia. Mas não pratica, né? Mas não pratico. Acontece uma merda comigo, eu fico puto e mando a culpa no universo. Essa recomendação, eu recomendo também, para quem estiver escutando, que procure ler ou pesquisar ou qualquer coisa mais sobre essa região, que é essa do Oriente Próximo ali, que é onde praticamente tudo aconteceu, até a gente se entender como gente, e aonde tem muitas histórias e acontecimentos que você pode levar, tipo, que realmente são muito relevantes. Se na época foi relevante e derrubou o Império, atualmente ainda é relevante pra cacete. E é isso. E aí, Thiago? Boa. Tem alguma coisa aí pra gente? Cara, eu só vou recomendar 2 músicas. A primeira é de uma banda que chama They Might Be Giants, que o nome dela é Istanbul, Not Constantinople. É uma música da década de 90, essa é certo sucesso, né? E a outra tem tudo a ver com aquilo que eu falei da rítmica Aksak, que é uma música do Dave Brubeck. A-K-S-A-K, Aksak. Eu vou colocar alguns ritmos que eu achei interessantes em bateria moderna, o pessoal tocando, é bem interessante. Que é uma música do Dave Brubeck, que é Blue Rounds à la Turk. É de um álbum muito famoso dele, que chama Time Out, né? The Dave Brubeck's Band, né, de jazz. E essa música, assim, eles seguem exatamente essa ritmo que eu falei, do 2, 2, 2, 3.
Na verdade, eles fazem 2, 2, 2, 3 por alguns tempos, depois faz 3, 3, 3, e aí entra um intervalo de volta de 4x4 normal de jazz contemporâneo. Vale muito, essa música é sensacional, sabe? É muito boa. Bom, esse álbum inteiro é sensacional, né? Então, vale a pena escutar ele de cabo a rabo. Além disso, eu vou colocar lá no site, eu vou caçar isso, mas até o episódio vai sair, algumas bandas de folk rock turcas, tá? Eu vou caçar e vou achar pra botar lá. Então fica a promessa aí. Show. Essa eu tô interessado. Vou achar lá, e vou colocar. Cara, agora que você falou isso, eu quero dar uma outra recomendação pra todo mundo e pra vocês também, que é o maior artista e músico que os turcos reconhecem, que é o Barış Manço. Esse cara foi praticamente o cara que conseguiu pegar tudo que era turco para ele e transformar em música, em rock, em música instrumental, em tudo. Esse cara é extremamente famoso. Se você na realidade é o único cara, na minha opinião, que você pode falar assim, pau no cu do Ataturk, mas não pode falar pau no cu do Barış Manço. Não pode. Esse cara é a essência cultural e artística turca, velho. Moderna. Incrível. Eu recomendo muito escutar esse cara, porque esse cara é muito bom. Como é que escreve o nome dele? É Baris, e Manço, você pode escrever em português mesmo, Manço, com C cedilha mesmo, que no turco também tem. Então é Barış Manço. E Barış em turco é paz. Então o nome do cara era tipo Paz Manço, o nome dele. Ah, que massa. Tá ligado? Da hora. Boa. Porra, legal mesmo. Eu recomendo muito. E aí, Paulo? Bom, o primeiro vai ser um documentário curiosíssimo, é de 2016, o nome em turco é Kedi, que é gatos, tá no YouTube, tem tudo com legenda, tudo certinho, né? Basicamente, diz que aparentemente assim, o Istambul tem um monte de gato, assim, muito. Uma quantidade enorme de gatos, e as pessoas meio que cuidam deles, assim. E aí é um documentário sobre os gatos de Istambul, cara. É bem legal. Assim, é lógico que tem todas essas coisas de gato aí, não é muito minha praia, tá? Eu sei que tem gente que curte muito, né? Mas o que eu acho mais interessante é assim, que ele mostra vários aspectos da cidade que é fascinante, tá? Eu vou recomendar um filme, certo? Que foi lançado no Brasil como Promessas de Guerra, tá? The Water Diviner, né? Dirigido pelo Russell Crowe, de 2014, tá? Basicamente, o Russell Crowe ele tinha uns filhos lá que lutaram lá nas batalhas de Galípoli e morreram por lá, e ele vai lá procurar o corpo dos filhos que estão por lá, né? E aí acaba se envolvendo na Guerra Civil, lá na Guerra de Independência, tudo. Então mostra vários aspectos interessantes da Turquia naquela época, né? Tem um livro, cara, que o livro é um tijolo, e eu não sei se tem em português, acho que não, tá? Mas é um livro muito bom. Não é sobre Turquia e turcos em geral, mas envolve o que é a History of Islamic Societies, né? Uma história das sociedades islâmicas. O autor é Ira Lapidus, tá? O livro é muito bom, cara, é muito bom. Ele trata desde da gênese do Islã até o século XX, assim. Então, e de todas as regiões, assim, é bem legal mesmo. Finalmente, tem um seriadinho no Netflix, né? O que eu achei mais interessante no seriado, né, que se chama O Último Guardião, tá? É um seriado turco. O que eu acho legal assim no seriado, né, primeiro, cara, eu nunca estive na Turquia, né, mas a gente tem um puta no preconceito, principalmente com muçulmano. Então existe uma certa coisa assim, os caras são atrasados. Não mostra, cara, é que nem qualquer cidade industrializada no mundo, né, e tem sua própria história, que os caras têm orgulho da história deles. Então, quando a gente fala Império Otomano, assim, pra gente, pro europeu, assim, que tem um background europeu, o otomano era o nosso inimigo, né? Eram os malvados, historicamente. Séculos e séculos de otomanos comendo criancinha, né? E os caras não, cara. Os caras, eles têm orgulho do bagulho. Então é bem curioso. E mostra muito de Istambul, né? Muito da Turquia, da cultura atual. Então eu achei legalzinho esse seriado. Boa. Então eu só tenho isso hoje. Maravilha. Tranquilo. Beleza, galera. Antes de despedir, só lembrar a galera, né, que a gente tá aí em todas as plataformas de YouTube, Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcast que você quiser, a gente tá lá. Quiser ajudar a gente, né, tem o Apoia-se, desde 5 por mês, 10, 1.000, você que sabe. Aí, o que pesar no seu bolso, né, se 1.000 pra você não pesar, manda pra nós, que ajuda pra caramba aqui. Se for 5...
Então, e tem a categoria Silvio Santos, né? Que aí é o 10 milzão. Né? Exato, cara. Mas assim. O podcast naquele site Patron lá, como é que é? Um site lá que os caras eles bancam a sua pesquisa ou alguma coisa assim. Não, é quase isso, cara. Mas a gente tem o Apoia-se, né? Então, assim, mas pensa assim, que é 5 por mês, cara, você não paga nem um cafezinho. Então, dificilmente, não paga nem uma passagem de metrô. Então, dificilmente, se você puder, se não fizer falta, manda pra gente aí, que pra gente, cara, faz uma diferença danada. E a gente também tem a categoria pastor, né, agora. Que é uma barrinha de ouro. Tá? Tem a categoria pastor. Pois é. Eu vou até mudar lá. Essa maquininha aceita aproximação. Não, mas essa tem, não, mas a categoria pastor, cara, tem que mandar em barra de ouro pra mim, sacou? Então. Barra de ouro, cara. Tem que ser barra de ouro, mano. Bom, agradecer nossos patronos aí que nos ajudam mensalmente. Medina, brigadão aí por participar, explicar pra gente como é que funciona esse país aí tão interessante, né? E é isso aí, galera. Um abraço, bom vê-los e é nóis. Um abraço a todos aí. Até mais, pessoal. Valeu, galera!